Boa tarde para todo mundo. A gente vai dar início ao trabalho de conclusão de curso do Thales Canguçu, acadêmico do curso de Relações Internacionais. Agradeço aos amigos e colegas Vitor Garcia Miranda, Mauro Sérgio Figueira, professores que trabalham há bastante tempo já com a gente, que aceitaram essa proposta de dialogar com o trabalho do Thales. Então, Thales, como a gente conversou, você tem aí em torno de 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial. E na sequência a gente passa para que os membros da banca façam as suas arguições. A palavra está contigo. Eu posso usar 15 minutos, não? Pode. Tá. No limite. Tá. Eu vou estar usando aqui o meu celular só para ter noção do tempo, tá? Para que eu não estoure o tempo, vou estar usando esse timer aqui. Então, boa tarde. Eu queria primeiramente começar agradecendo a banca, né, o professor Hermes, por ter orientado para que o trabalho tenha se desenvolvido da maneira como ele se desenvolveu, e também a disponibilidade do professor Mauro e do professor Vitor de estar aqui hoje avaliando meu trabalho. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim. Tá. Então, o meu tema ele é o jogo Civilization VI como ferramenta pedagógica para o ensino de história e aspectos das relações internacionais. Primeiramente, o que foi que me motivou a querer fazer esse tema? Bom, a motivação ela veio da minha experiência pessoal no jogo Civilization VI, porque enquanto eu jogava o jogo, eu me via muito lembrando das minhas aulas de relações internacionais. Então, quando eu queria fundar uma cidade em um determinado lugar para conseguir ter os recursos naturais daquele lugar, e daí esses recursos naturais eles iam ajudar a desenvolver o meu exército dentro do jogo, ou ter acesso a uma determinada tecnologia. Eu me lembrava muito das aulas sobre geopolítica, da importância dos recursos naturais, também sobre todas as guerras, né, que aconteceram na história motivadas pelo petróleo. Então eu ia lembrando dessas aulas. Também o jogo ele tem um sistema que é o Congresso Mundial, né, que me lembrava, que eu falei um pouquinho sobre ele no texto, que me lembrava muito do sistema da ONU. Então eu sentia que eu estava aprendendo relações internacionais enquanto eu jogava, e que eu estava dentro de um contexto fictício, claro, com suas limitações, mas aplicando esses conceitos na prática dentro do jogo. E eu sentia que eu estava aprendendo. E daí foi que surgiu essa curiosidade, né? Será que o jogo ele pode ser usado como uma ferramenta pedagógica? Será que existe uma bibliografia nesse sentido? E daí foi isso que me motivou a fazer esse tema, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do meu trabalho. O meu trabalho foi dividido em 6 capítulos e o 7º capítulo foi as referências bibliográficas. O primeiro capítulo, que foi a introdução, é realmente apenas introduzir todos os conceitos que eu ia abordar, né, durante o tema, de maneira superficial para aprofundar e dissertar melhor sobre eles, né, ao longo dos outros capítulos. O segundo capítulo eu falei sobre experimentos anteriores, ou seja, estudos anteriores sobre Civilization, né, que já utilizaram a série de jogos Civilization para o ensino. No terceiro capítulo eu falei sobre essa questão da análise skinneriana, então qual que foi o sistema educacional que eu escolhi colocar para dar uma maior base para o meu trabalho, né, já que o meu trabalho foi para essa questão de educação, de ensino, que eu vou estar aprofundando também mais nas referências bibliográficas. E o capítulo 4 e o capítulo 5, eles tiveram uma estrutura muito similar, no sentido de que eu quis usar o jogo Civilization VI para ensinar sobre 3 temas, né, que foram a colonização das Américas espanhola e portuguesa para alunos do ensino fundamental, e para alunos da graduação em Relações Internacionais, o uso dos recursos naturais, a importância deles na geopolítica, de recursos no geral na geopolítica e também para a diplomacia, e também um pouquinho sobre o sistema ONU. Em relação a esses 3 assuntos, eu busquei nos meus capítulos dar uma contextualização inicial, né, falando sobre esses 3 temas, para que a pessoa que está vendo o meu trabalho de conclusão de curso entenda o que eu estou querendo ensinar através do jogo, e depois o roteiro de uma aula, né? Uma aula que se inicia fazendo teórica, fazendo essa contextualização. Depois ela vai para o jogo em si, em que os alunos eles vão jogar o jogo nesse contexto, observando, né? Esse contexto político, diplomático, que o jogo está tentando passar. Então, eles fazendo essa questão da colonização das Américas, por exemplo, eles vão sair lá desde a Península Ibérica e ir fundando cidades dentro do jogo nas Américas. Na questão dos recursos, determinados recursos com outros jogadores, né? Na questão do sistema ONU também eles vão estar observando como que o Congresso Mundial se assemelha ao sistema ONU. E daí depois de terminada essa simulação, vai estar fazendo algumas observações, né, críticas sobre falando o que aprendeu no jogo e como que o jogo se relaciona, né, com o contexto que está sendo ensinado da vida real, né?
E daí no meu sexto capítulo, que foram as minhas considerações finais, eu falei um pouquinho sobre os desafios que acontecem para que essa dinâmica seja implementada na prática, porque essa dinâmica ela exige uma certa infraestrutura, né? Precisa de computadores que sejam relativamente recentes para que o jogo ele possa rodar, né? Precisam acontecer também uma conexão à internet. O jogo ele precisa ser acessado, porque o jogo ele tem um custo financeiro. Então, nem todas as escolas, todas as universidades do Brasil possuem essa infraestrutura. E também os professores eles precisam ser capacitados, eles precisam entender o que é o jogo, né? O que é o jogo, eles precisam também saber utilizar da metodologia. Então, usar, que vocês vão perceber que eu coloquei as imagens no meu trabalho de conclusão de curso, de como que eu montei, né, a simulação, o que precisa ser colocado dentro do jogo para que a simulação aconteça daquela forma. Então, os professores precisam entender aquilo, conseguir montar isso dentro do jogo, ensinar, instruir os alunos em relação a isso, né? Então, precisa ter essa qualificação. E daí eu discuti um pouquinho nesse capítulo também sobre possíveis caminhos que podem acontecer para que sejam superados esses desafios, né? Então, talvez uma parceria com a própria empresa desenvolvedora do jogo, que ela possa ceder o jogo gratuitamente nesse contexto educacional, parcerias com governos, com empresas para poder capacitar os professores, também poder fornecer essa infraestrutura que é necessária, né? Então, essa foi a estrutura do meu trabalho. Eu vou falar agora um pouquinho da fundamentação teórica e das minhas referências-chave, né? Bom, eu tive que sair um pouco do campo das relações internacionais e ir para esse campo mais da pedagogia, do ensino. Foi onde eu peguei a teoria da aprendizagem operante e a instrução programada do Skinner. E assim, essa teoria ela vai muito de encontro a essa questão dos jogos digitais, porque ele é um sistema educacional que é baseado em reforços positivos, né? Ou seja, você recompensar o aluno quando ele está tendo um comportamento que vai de acordo, né, com o desenvolvimento pedagógico e educacional dele, e recompensar o aluno por isso, para que esse comportamento se repita, e também punir o aluno caso ele esteja tendo uma atitude que não vai a favor, né, do desenvolvimento pedagógico e educacional dele. E os jogos de videogame eles têm uma estrutura muito similar a essa, né? Ou seja, enquanto os alunos eles estiverem jogando, eles estiverem desenvolvendo o seu jogo, desenvolvendo a sua civilização, obtendo conseguindo fazer os objetivos que o jogo propõe, né? Isso vai trazendo uma série de reforços positivos que vão fazer com que o comportamento deles se repita e eles queiram aprender, né, sobre o jogo. Mas assim como o jogo ele tem os reforços positivos, ele também tem as punições, né? Caso você cometa erros dentro do jogo, você pode ser punido. E daí está a importância de um professor capacitado que consiga não desmotivar o aluno, né? Caso o aluno esteja cometendo erros dentro do jogo, diminuir a dificuldade talvez do jogo, ou também orientá-lo. O jogo ele tem um recurso que, se você comete um erro muito grave, você pode voltar um pouquinho no passado do jogo, né, há alguns anos atrás, dentro da simulação, para poder corrigir o seu erro. Então, é importante que o professor, caso o aluno se sinta desmotivado com a dificuldade, usar desses recursos para que o aluno não se desengaje, né, dessa dinâmica. Esse foi o Skinner. Eu também pesquisei os textos principais, né, também foram do Kurt Squire, que foi esse texto Replaying History, Learning World History Through Playing Civilization 3, onde ele usou o jogo Civilization 3 com estudantes nos Estados Unidos. Isso foi no ano de 2004 que esse texto foi escrito, para ensinar a matéria de história. E as conclusões principais desse texto foi que o jogo aumentou o interesse dos alunos, melhorou o pensamento crítico e ajudou na retenção de conteúdo, porque os alunos eles aprenderam vivenciando os processos históricos dentro do jogo. Mas ele destacou que é muito necessário essa mediação do professor, porque senão os alunos eles acabam focando apenas em ganhar o jogo e não em observar esses processos históricos que o professor sugeriu. Outro texto também foi esse texto do Jeremy McCall, que é Gaming the Past, Using Video Games to Teach Secondary History, que foi um texto que foi escrito no ano de 2011, em que ele trabalhou daí com o jogo Civilization 4 em uma turma do ensino médio. E a conclusão principal foi que o jogo desenvolveu habilidades de diplomacia, negociação e análise histórica. Os alunos eles ficaram mais engajados e eles conseguiram aplicar o que eles viveram no jogo em discussões reais da história. E assim como o Kurt Squire, ele também reforçou a importância do professor para orientar, né, essas atividades. Então, assim, essas foram as minhas referências basilares, assim, que dão fundamento a esse argumento de que o Civilization ele pode ser usado como uma ferramenta pedagógica. Eu usei também outras referências, claro que para falar do contexto da colonização da América Espanhola e Portuguesa. Usei também no contexto dos recursos naturais da ONU. Mas esses são o que baseiam mais forte o argumento, são a fundamentação teórica principal, vamos dizer assim, né? Em relação à minha metodologia, eu utilizei uma
a minha metodologia foi uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, e eu também propus essas experiências, né, dos alunos jogarem o jogo em um determinado contexto, e essa experiência ela se integra de certa maneira à aula, né? Então eu propus uma aula que dentro dessa aula tivesse essa experiência dos alunos jogarem o jogo. Então essa foi a metodologia, né? Essa revisão bibliográfica desses experimentos anteriores de caráter qualitativo e também de propor essas experiências dentro do jogo Civilization que vão ensinar esses determinados assuntos. As minhas principais dificuldades encontradas, como eu já mencionei, né, são a infraestrutura tecnológica das instituições de ensino, a capacitação dos educadores, e também foi difícil buscar referência. Eu tive que sair muito da minha área principal e buscar referências bibliográficas fora da área das relações internacionais, né? Então, como o meu TCC foi muito para essa área educacional, de ensino, eu tive que buscar essa referência fora da minha área, e assim, foi um desafio, de fato, ver de todas as bibliografias que existem em relação a esse contexto da educação, né, da pedagogia, qual que se encaixaria melhor nesse contexto dos jogos eletrônicos. Então, isso foi um grande desafio, né, de toda essa quantidade enorme de teorias que existem e eu não ter tanta experiência, né, nessa área da pedagogia, buscar uma que se encaixasse com o meu tema. Outra dificuldade que eu encontrei foi pensar, compreendendo quais seriam os conteúdos que poderiam ser ensinados e montar uma simulação dentro do jogo baseada nesses conteúdos, porque existem inúmeros conteúdos de história, de relações internacionais que eu poderia ter escolhido, eu tive que pensar quais seriam os conteúdos que dentro das ferramentas que eu possuo dentro do jogo, eu conseguiria ensinar e montar uma simulação, montar uma metodologia dentro do jogo para poder ensinar esses conteúdos. Então, tomar a decisão de quais seriam esses conteúdos também foi uma dificuldade que eu encontrei. Em relação às minhas considerações finais, eu acredito que sim, o jogo ele tem o potencial de ser uma ferramenta pedagógica que complementa o ensino tradicional. Eu acredito que principalmente a bibliografia do Kurt Squire e também do Jeremiah McGowan, eles vão muito nesse sentido, mas para que isso aconteça, né, é necessário que exista uma capacitação dos professores. Os professores precisam ser capacitados para entender e aplicar essa dinâmica, e também são necessárias que aconteçam parcerias, né, como eu já mencionei, com desenvolvedores, com o governo, com empresas, para conseguir talvez dar essa infraestrutura que algumas universidades e algumas escolas não possuem ainda, para que esse experimento ele possa acontecer na prática. Eu acredito que as principais contribuições para a minha formação acadêmica e profissional que esse trabalho teve foi essa capacidade de analisar uma grande quantidade de dados e filtrar o que é relevante para aquele contexto. Eu acredito que essa habilidade ela é muito importante para os profissionais de relações internacionais. Então, por exemplo, num contexto acadêmico, às vezes a gente vê um professor de relações internacionais fazer uma entrevista em um jornal como a CNN ou a Globo News, e ele precisa resumir ali, por exemplo, digamos que ele vai analisar as tensões entre Israel e Palestina. Ele vai precisar resumir ali 3.000 anos de história, de dados e de história que aconteceu em 5 minutos, né, numa linguagem que fique fácil e acessível para pessoas que são leigas. Então ele teve que olhar inúmeros dados, uma grande quantidade de dados, e filtrar aquilo que foi relevante para aquele contexto, né? Eu acredito que na iniciativa privada isso também é valioso, né? Digamos que o internacionalista ele está ali liderando a internacionalização de uma empresa ou a expansão de uma empresa para um novo mercado. Ele vai ter centenas de dados, uma quantidade enorme de dados naquele contexto. Ele precisa selecionar e filtrar quais são os dados essenciais, relevantes, que vão fazer com que aquela empresa consiga se expandir para um novo mercado, né? Então, essa capacidade... foi exatamente isso que eu fiz no meu texto. Eu tinha uma quantidade enorme de dados dentro da pedagogia para escolher qual seria mais aplicado no texto, vários assuntos que eu poderia ter escolhido também para colocar, várias dinâmicas que eu poderia ter feito utilizando, né, o jogo Civilization, mas eu tive que selecionar e filtrar essa grande quantidade e ver o que era mais relevante para o meu contexto. Então, acredito que essa habilidade, que é muito importante para profissionais de relações internacionais, foi uma grande contribuição que eu desenvolvi, e também foi a minha introdução à minha experiência como pesquisador acadêmico, né? Foi a primeira pesquisa que eu fiz. E é isso, eu agradeço a todos pela disposição e atenção. Beleza, Thales. Obrigado aí pela apresentação. Ficou dentro do tempo que a gente estava pensando, sem problemas. Vou pedir só para você agora suspender o compartilhamento da tela. Aí a gente tem mais espaço no vídeo para todo mundo. Beleza. Então é isso. Só um comentário rápido. Acho que vocês devem ter percebido
no título do trabalho saiu como Civilization 7, mas o trabalho dele é sobre Civilization 6. Então depois eu pedi para. Eu já ajustei a ata e eu vou pedir para ajustar também a declaração que eu vou encaminhar para vocês. Então, Vitor, fique aí à vontade. A palavra está contigo. Muito obrigado por estar aí mais uma vez nesse bate-papo com a gente. Comigo. Olá, então, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. Quase boa noite aqui, embora ainda tenha sol pra caramba. Primeiramente, eu agradeço, né, o convite, meu amigo professor Hermes, né, a oportunidade de a gente estar aqui dialogando sobre essas coisas, especialmente no que diz respeito a estudos sobre game, né, tecnologia. Embora eu não trabalhe com estudos sobre game, eu tenho especial interesse porque eu lido muito com tecnologia para lidar com as minhas coisas que são as mais, digamos assim, analógicas possíveis, no fim das contas, né? Eu estou aqui trabalhando num lugar que te mexe com muitos dados, mas eu me encontrei bastante, eu estou totalmente imerso aqui numa linha de pesquisa que lida com recursos naturais. Então, eu vou inclusive, ter uma porrada de apontamento para você, Thales, a respeito dessa passagem aí do seu texto, tá? Então, e eu acho que eu me sinto muito à vontade para trabalhar com tecnologia intensamente nas minhas pesquisas, mas sem lidar com tecnologia como sendo um objeto de pesquisa, porque, sinceramente, eu, em diversos momentos, fico até muito incomodado com a maneira como tecnologia é aceita, incorporada hoje em dia, né, na sociedade, sabe? Eu não tenho muita paciência com relação à maneira como isso acontece, mas, enfim, não é o meu objetivo, não é o meu objeto de trabalho, né, lidar com games. Eu até tenho um filho de 15 anos que está por dentro de tudo isso, me atualiza em relação a essas coisas, mas eu lido com inteligência artificial, digamos assim, né? Mas elaborando os modelos estatísticos de inteligência artificial, né? Porque, enfim, ao longo da minha fala vocês vão entender até melhor a respeito das minhas posições, tá? Thales, eu até gostaria de dizer para você, assim, né, que não me leva a mal em relação às críticas que eu tenho que fazer, é algo muito positivo para você, tá? É algo que eu vou fazer no intuito de tentar qualificar o seu trabalho e te dar, assim, um suporte para você achar um caminho, né? Já com base em todo o acúmulo que você teve a respeito desse trabalho, né? Já com base no trabalho que foi desenvolvido. Então, eu vou fazer aqui algumas críticas em relação ao seu trabalho nesse sentido, tá? Eu acho que é muito interessante o seu insight de lidar com esse game e perceber o conteúdo histórico e o conteúdo ligado às relações internacionais, né? Tal como você encontrou. Acho que é muito interessante, né, esse seu exercício de curiosidade intelectual. Você está de parabéns em relação a isso. Algumas coisas eu acredito que precisariam ser alteradas no trabalho, assim, sabe? Porque existem alguns... Porque no mundo acadêmico, vou até pegar carona numa coisinha que você falou agora há pouco, você disse que você teve uma experiência importante lidando com muitos dados e um processo de tomada de decisão em relação a esses dados. O mundo acadêmico é menos processo de tomada de decisão em relação a dados e mais bunda na cadeira gasta em muita literatura, tá? Isso é o mais importante. O processo de tomada de decisão em relação aos dados é a parte final, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas para vocês, assim, especificamente distinguindo aspectos relacionados à ciência e tecnologia. Eu acho que é muito importante
todas as vezes, Thales, que a gente vai lidar com algum tema, algum objeto que seja relacionado, um objeto tecnológico de pesquisa, que a gente saiba fazer uma distinção entre o que é ciência e o que é tecnologia, em termos epistemológicos mesmo, sabe? Até isso é muito importante nos dias de hoje. Fica um toque aí para você, até porque você se dispôs, né, no trabalho a transformar o Civilization em um instrumento para exercício de crítica social também, por fim, né? Você cita isso, você menciona isso desde o seu resumo e tudo mais. Então, para que nós tenhamos uma boa abordagem sobre tecnologia nos dias atuais, a gente tem que ter exatamente isso que você sugeriu no trabalho, um senso crítico em relação à tecnologia. Entender a tecnologia numa perspectiva crítica é entender que tecnologia é um desdobramento do desenvolvimento científico. E ciência e tecnologia são coisas diferentes. E no mundo atual, para a gente pensar assim, uma espécie de sociologia da tecnologia, um dos grandes problemas que a gente tem passado é a fetichização da tecnologia e achar que a tecnologia por si só vai resolver tudo, né? E desconsiderar coisas que são o lastro do desenvolvimento da tecnologia. Vou dar um exemplo mais concreto, palpável para vocês. A tecnologia, quando ela se descola totalmente da ciência, ela vira tipo a Neuralink lá do Elon Musk, aquela porcaria lá. Aquilo lá é um negócio totalmente voltado para vender assets no mercado de capitais. Aquilo lá não tem nada de inovação, eles só pegam coisas da universidade que foi desenvolvido, o Hermes sabe melhor do que a gente aqui, né? Foi desenvolvido à base de muito esforço de pesquisa e desenvolvimento para que finalmente se concretizasse alguma tecnologia e, no fim das contas, o esforço científico de pesquisa e desenvolvimento é relegado a segundo plano, porque o esforço de pesquisa e desenvolvimento ele envolve custos elevadíssimos que, em geral, é o fundo público que assume, né? Ou seja, é muito bacana assim, a tecnologia e tudo mais, mas quando ela ganha uma vida por si, né, ela é bastante problemática. Então, a gente tem que exercer crítica em relação à tecnologia e sempre buscar uma conexão dela com os fundamentos científicos do qual ela vem, né? Então, tem um pouco disso que eu vou comentar aqui no seu trabalho. Essa é a linha geral da minha arguição aqui, tá? E, basicamente, a tecnologia é um produto da ciência, né? É um produto aplicado. E a ciência consiste basicamente em 3 coisas. É um processo de construção de conhecimento, de minimização de erro, ou seja, você não vai chegar à verdade absoluta nenhuma. É uma reflexão profunda. Então, não é somente selecionar dados, assim, sabe? É muito tempo ali gasto matutando a respeito de opções teóricas que você vai ter, de melhores abordagens metodológicas e tudo mais. Daqui a pouco eu vou até explicar isso no seu trabalho, fazer todo sentido. E elementos de muito rigor. E por que elementos de muito rigor? A gente precisa de muito rigor na prática científica, na prática acadêmica no geral, não precisa ser a prática estritamente científica, né? Porque você tem conhecimento não científico dentro da academia também, não é problema nenhum, o problema é pseudociência. Já vamos entrar em pseudociência, inclusive, tem um tópico sobre pseudociência que eu vou tratar aí, que é interessante que você passou um pouquinho aí no seu trabalho. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Quando a gente vai desenvolver um trabalho acadêmico, então, é muito importante que você tenha um cuidado com a teoria, tá? Isso, inclusive, na atuação como analista de relações internacionais, é muito importante isso. Um cuidado com a teoria, que você tenha reflexão profunda a respeito da maneira como você vai lidar com os dados ali e uma maneira rigorosa de expor esses dados também, tá? Já vou fazer uns comentários a respeito disso. Outra coisa, assim, que eu acho que vale a pena comentar, né, além do Neuralink, esses tais de Large Language Models aí, sabe? Esses GPT da vida aí. Isso aí é uma outra coisa muito complicada. Hoje em dia, se a gente não conseguir setar bem a tarefa que a gente for fazer neles ali,
é bastante complicado. E geralmente setar a tarefa é o quê? O que essas coisas aí fazem razoavelmente bem? Correção ortográfica. Mais do que isso, é muito complicado, né? Porque ele vai traçar ali níveis associativos entre palavras e tudo mais. Então, é algo complicado quando a gente confia demais nesse tipo de recurso para conseguir desenvolver uma tarefa acadêmica ou até profissional, tá? Bom, vamos lá. Mas tudo isso dito, né, porque são as linhas gerais da minha arguição. Vou para dentro agora do seu trabalho, né? Você se propõe a fazer um estudo sobre uma teoria da aprendizagem, né? Uma teoria da aprendizagem operante, inclusive numa perspectiva, né, do Skinner, precisamente, né, autor de referência em relação a esse conceito, e especificamente, né, no modelo de instrução programada. Thales, eu vou te dizer o seguinte, você não é da área de psicologia e tal, e eu fico até surpreso surpreso não, na verdade eu acho que é meio óbvio que você tenha chegado ao Skinner, porque o Skinner é muito forte na área de psicologia, especificamente no Brasil. Mas o Skinner, ultimamente, ele está sendo tratado como pseudociência. Isso é uma coisa muito interessante de se considerar, e eu vou explicar isso em detalhes. Então, primeira coisa, Thales, assim, eu acho que para o seu trabalho, eu entendi o propósito do Skinner, e entendi como você captou a ideia dele e tudo mais, beleza. Mas eu estou exatamente aqui agora, eu estou trabalhando com o pessoal da área de economia comportamental, com a galera aqui, né? No lugar onde eu estou na Alemanha, na faculdade de economia aqui. E o Skinner começou a ser tratado como pseudociência recentemente, e eu vou explicar por quê. O Skinner, e ele é muito difundido na Academia Brasileira de Psicologia, o que é muito ruim, porque demonstra, inclusive, problemas da Academia Brasileira de Psicologia, tá? O Skinner é muito conveniente para atividades terapêuticas, mas o Skinner é um anti... pesquisador que tenha esforços empírico-analíticos de trabalho. A teoria dele é uma teoria que ela veda a possibilidade de ser falseada. Então, ela acaba sendo muito conveniente para a atividade, né, de terapia, em que o psicólogo vai dar um monte de respostas ali relacionadas a essa dinâmica que você descreve, né, de definição de estímulos e repressão sobre estímulos, né? O comportamento humano não é assim, tá? O Skinner, inclusive, esse trabalho que você menciona dele, ele escreveu isso nos anos 1968. Você vê a discussão, por exemplo, na área da economia e da ciência política a respeito de racionalidade dessa época, é riquíssima. Hoje em dia já está tudo errado, inclusive. A discussão sobre racionalidade na economia e na ciência política lá dos anos 60, 70 já não é mais o que está em voga, né? Já, inclusive, tem uma série de teorias já refutadas. Mas o Skinner, ele simplifica demasiadamente o comportamento humano. O comportamento humano não é assim. O comportamento humano, ele envolve uma série de elementos que são relacionados a custo de oportunidade, em expectativas construídas. Isso para tratar da maneira mais objetiva possível, laboratorial mesmo, que a gente possa abordar o comportamento humano. Então, você tem lá, por exemplo, trabalhos, já desde os anos 1940, do Jean Piaget, por exemplo, que são muito mais ricos para se pensar o comportamento humano do que o Skinner. Por quê? Porque o Piaget, ele considera o comportamento humano envolto numa construção de estados mentais complexos. O Piaget, para você ter uma ideia, o pessoal do Oppenheimer, lá da bomba atômica, eles desenvolveram uma escola
de altos estudos, né, lá em São Francisco, na Califórnia, e o Piaget deu uma bateria de cursos enorme lá para eles. E era só matemático, físico, e eles ficaram impressionados como é que o Piaget tinha uma abordagem complexa a respeito da definição da forma do conhecimento humano que é adquirida através de processos cognitivos. Em outras palavras, o Skinner, no seu raciocínio simplista a respeito de definição de estímulos e reações em um formato linearizado a respeito do indivíduo, ele simplificou demasiadamente o que é a ação humana. Tá? Anos depois, tem todo um debate sobre a teoria da escolha racional. Aí a teoria da escolha racional tem um autor, eu até dou uma sugestão para você, né? Se você quiser aprofundar as coisas aí mais adiante, combinar esses outros autores, acho que são muito mais consistentes para uma continuidade de um trabalho que você queira fazer. Tem um autor, por exemplo, o Herbert Simon, eu não sei se você conhece ele, ganhou o Prêmio Nobel de Economia nos anos 70. Ele é um pioneiro da economia comportamental. É um autor interessante, ele considera os limites da racionalidade dentro de elementos ambientais que vão ser definidores para que a racionalidade oriente a tomada de decisão do indivíduo. Tá? O Herbert Simon depois trabalhou com gente da ciência da computação, então esses caras não têm nem limite disciplinar. Né? Ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. Tem outro autor que chama Daniel Kahneman, esse é mais recente, né? Também tem uma noção muito mais profunda a respeito olha só, da psicologia humana, que tenha bases biológicas, sem negar a base biológica, tá? Mas também considerando a composição disso com as experiências sensoriais do contato sensorial humano com o mundo externo e como a pressão social forma elementos na cabeça dessas pessoas, tá? Então, tudo isso para dizer para você o seguinte: se você fizer uma discussão saindo do Skinner, a sua discussão vai ficar muito mais profunda e você vai ter condições de desenvolver algo mais consistente. De repente, se quiser fazer um mestrado a respeito, fuja do Skinner, cara. Fuja do Skinner. Isso é furada, tá? Outras coisas aqui que eu preciso comentar. Vamos lá. Estou passando aqui uma porrada de tópicos que eu vi. Tá. Os estudos que você pegou. Olha só. Ela faz para a oferta de disciplina de inverno. Eu acho tem uma coisa você, algumas solicitações, também para vocês vão incorporar no seu passar trabalho. por um Toma nota período aí. aí de reforma. Hoje em dia, para o curso de administração, pelo que no ano passado já ficou acertado, né, alguma coisa. E para o curso de economia, nós fizemos a solicitação de duas disciplinas. Uma para o professor Letícia e outra para o professor Henrique. E aí a gente não teve exatamente assim o mesmo retorno que foi dado para o pessoal de administração. Então, a coordenação está em dúvida, né? Se vai ser possível essa oferta dessas duas disciplinas aí na FADIR, pelo menos no mesmo período aí, parece que é do dia 7 até 14, depois vocês entrariam em reforma. Então, se é possível, que já nos ajudaria muito se houver essa possibilidade, porque os nossos alunos já teriam pelo menos parte da disciplina contemplados aqui, mais no centro da cidade, né? Dentro da cidade, pelo menos, né? Então, eu gostaria de ver essa possibilidade, né? Se é possível que a gente também oferte essas duas disciplinas da economia, né, do curso de economia, na FADIR, pelo menos nesse período de 7 a 14. A respeito dos mesmos temas, né? Games, em prática de ensino, em conteúdos de história e relações internacionais. Acho que você vai ter um desempenho muito melhor se você utilizar esses critérios. Qual que é o principal deles hoje em dia? Chama-se protocolo Prisma. Então, assim, uma outra coisa que eu digo para vocês, essas porcaria aí de GPT, não sei o que, isso aí não serve para fazer busca, gente. Isso aí é uma porcaria. Isso aí é uma feitiçaria para também atrair gente para comprar asset dos caras lá em mercado de capital, tá? As melhores buscas, elas são feitas com chaves booleanas que a gente constrói na mão. E a gente utiliza códigos, né, de álgebra booleana, que são basicamente AND, OR,
and not, or not, né? Esses 4 aqui, que a gente vai combinar com palavra-chave entre aspas nas buscas. Dá para fazer isso no Google Scholar, por exemplo. E aí você vai circunscrevendo, sabe? Você vai lapidando a busca dos papers de acordo com os temas que você vai inserindo. Em que você insere você pede, eu quero esse, mas não quero tratando de tal assunto, então and not, né? Você escreve em caixa alta, né? AND, and, né? Entre 2 termos ali. Você vai, portanto, utilizar um critério que é um critério que está sendo utilizado no mundo inteiro para se fazer levantamento bibliográfico, muito rigoroso, tá? Então, eu acho que fica uma dica aí para você dar um passo a mais, né? Algo que você já tentou fazer em relação ao seu trabalho. Sobre os textos que você selecionou, você puxa a discussão ali nesses autores, né? Esses autores, olha só, esse primeiro autor de 2004, né? Me parece que é um trabalho de doutorado dele, muito interessante tudo mais, mas tá bastante antigo já. Muita coisa no mundo dos games aconteceu de lá para cá, então eu acho que tem que dar uma atualizada nisso também, tá? Se você pensar num projeto de mestrado, coisa assim, é fundamental. Existe uma discussão ali que me parece que muita coisa mudou, né? Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Esses trabalhos, inclusive, você utiliza trabalhos e você, na sua descrição, acho que precisa ser mais rigoroso com isso, você explica que eles aplicaram experimentos, né? Com os games lá e verificou a eficácia. Você usa até esse conceito, eficácia. Entre o que foi um pré e o que foi um pós, né? Isso é uma prática experimental científica, né? Mas me parece que o trabalho deles não é um trabalho experimental. Você chega a mencionar isso, que né, que tem alguns experimentos propostos, já desde o resumo mas não me parece que é um trabalho experimental. E se for um trabalho experimental, também já está meio batido. Pelo seguinte, o trabalho deles é um trabalho qualitativo. Metodologicamente, o trabalho qualitativo ele é voltado para verificação, para percepção de elementos emergentes, de compreensão. É um aspecto sensível do ser humano, sabe? A olho nu, que vai lá perceber, ter uma experiência diante de um certo objeto ali, para ir, através disso, elaborar uma interpretação. Isso aí é a base fundacional da consciência humana. A consciência humana é baseada nisso. Experiência, né? Desde o Kant, isso já é problematizado assim, né? Então, você tem uma experiência com um objeto, você abstrai esse objeto, você constrói uma imagem a respeito desse objeto, e aí você depois até compartilha essas percepções com outros e tudo mais, baseado no que foi um exercício de formulação de consciência desse objeto, né? Então, isso é algo longo na história da epistemologia e tudo mais, né? E o estudo qualitativo, ele é para isso. Ele é um estudo que faz esse exercício bem elementar mesmo da percepção e da elaboração de consciência por parte do sujeito humano, né? Então, isso levado a uma pesquisa acadêmica. Eu diria até para você o seguinte, olha só, o seu trabalho, eu acho que, aí já entramos mais na parte mais adiante do seu trabalho, o seu trabalho ele acaba não ficando, então você chega um momento que você diz que você exercita uma triangulação de métodos, né? Está lá para as páginas lá, para o meio do trabalho, né? Uma triangulação de fontes e tudo mais. Esse exercício de triangulação é típico de pesquisa qualitativa. Só que, olha só, um exercício de triangulação de pesquisa qualitativa não é um exercício que vai buscar pura e simplesmente olhar ali uma fonte, né, e elaborar uma certa interpretação dela. A base da interpretação qualitativa triangular, ela vai levar em conta coisas como, por exemplo,
Você vai tentar traçar uma semiologia do conteúdo. Então, vamos lá. Interpretar o conteúdo em seus elementos simbólicos implícitos no game, né? Comparando com eventos históricos, conjunturas históricas e tudo mais, né? Você vai observar quem tiver jogado um game e você vai entrevistar esses jogadores. Aí, ó, você fez a triangulação, tá? Você não faz isso no seu trabalho. E você anuncia que você está fazendo a triangulação. Então, isso também é um pequeno equívoco aí, tá? Quando se fala de triangulação, a gente supõe a combinação desses métodos. De certa maneira, a triangulação é feita pelos trabalhos que você menciona na parte inicial, né? Então, esses autores aí que estudaram Civilization lá há 20 anos atrás, e depois o outro que é um autor bem mais recente, né? Esses autores fazem um exercício de triangulação qualitativa e não é experimental, tá? O trabalho deles não e se eles assumirem como experimental, eu não sei, acho que está errado. Vamos ver o que mais aqui. Eu posso explicar mais para você a respeito do Skinner, se você tiver alguma dúvida. Outra coisa, tem uma certa passagem lá, a página não está marcada aqui, mas o trecho para otimizar já na parte da simulação. Para otimizar essa simulação, é fundamental a seleção das civilizações de Portugal e ou Espanha para os alunos, complementadas por civilizações controladas pela inteligência artificial que possuam bônus culturais ou militares. Isso aqui eu acho que é importante explicar. Você fala isso, né? Então, uma espécie de assim, seleção de civilizações em que você poderia, de repente, utilizar ali algum componente implícito de inteligência artificial que sirva para explicar essa civilização ali no game, né? E aí você diz, né, como os astecas ou maias, de modo a emular a diversidade, olha aqui, a diversidade dos povos ameríndios. E aí depois, continuando aqui, concentra na vitória por dominação e ou cultura, e lá na parte que você está configurando o jogo, né? Então isso aqui me parece uma parte de configuração do jogo, espelhando a imposição territorial e cultural característica do período colonial. E uma dificuldade de IA em níveis mais baixos, Príncipe, que acho que é o nível, né, de jogabilidade, garantirá que os alunos possam experimentar a expansão em um grau de resistência inicial manejável. Tá? Então, você falou de duas coisas aqui, ó. E as duas você usou o termo inteligência artificial. Olha como... você não está errado. Você não está errado. Mas olha como eu até não gosto de usar esse termo inteligência artificial. Tem alguns outros termos mais precisos para serem utilizados. Veja bem, eu jogava, sei lá, Winning Eleven nos anos 1990. Você tinha lá modos Easy, Medium e Hard. Né? Acho que o Hermes e o Mauro também deviam jogar, né? Principalmente o Hermes. Isso aí já dá para ser chamado de inteligência artificial? Sim, isso aí já é machine learning. Você já teve treinamento ali para ter uma certa... provavelmente o parâmetro era velocidade, então os atletas ficavam mais velozes, e aí o parâmetro básico, né? Então você coloca no hard, fica mais rápido para ele fazer a cobertura ali no que você está avançando, com o domínio da bola do seu time, o time adversário vai fazer a cobertura mais rápido. Se você coloca easy, fica mais lento, né? E aí você tem até mais capacidade de improviso e tudo mais. Então, o parâmetro básico é a velocidade. Talvez tenha alguns games com alguns parâmetros maiores, assim, mais complexos, já nos anos 90. Mas, como eles tinham pouca capacidade de processamento, então era bem básico. Isso já é um algoritmo de inteligência artificial. Mas, na época, ninguém chamava, né? Então, quando você diz aqui, né, que você coloca no modo príncipe, tudo, já tem realmente, né, um algoritmo. Quando a gente fala que existiria ali um modo de jogo em que, de repente, você tem como inserir algumas civilizações, alguns grupos sociais, né, com elementos étnicos que o game vai representar melhor, olha como aí tem um elemento muito interessante para você analisar. E como seria importante você ter uma análise semiológica e histórica do game, mais do que propriamente assim
buscar experimentos e tudo mais. Então, é isso que eu defenderia no seu trabalho. O que será que está nesse algoritmo representando os povos astecas e maias? Eu até pergunto para você, depois você me explica isso. Será que é porque são povos guerreiros? Será que é porque são povos que têm mais capacidade de lidar com, sei lá, recursos hídricos, né, do que outros? De qualquer maneira, olha só, você teve algum pesquisador de arqueologia e de história aí que foi lá, identificou essa classificação, e aí a empresa foi lá e incorporou isso dentro do game. E aí isso passa a ser, inclusive, um conteúdo que depois, se você for utilizar isso como um recurso didático, pedagógico, né, um recurso que vem lá do game já vai ser repassado para os alunos. Olha como é que isso é uma questão para se problematizar, sabe? E aí eu diria para você que interpretar esse algoritmo lá, inclusive criticar essas empresas, porque certamente o que deve ter de bias, que aí é o elemento, um prato cheio para ser explorado, deve ter de bias para explicar cultura, para explicar estereótipos em geral, né, provenientes de inteligências artificiais que são treinadas, inclusive. Aí não é nem simplesmente um algoritmo tão simples igual ao do Winning Eleven lá, de easy para hard. Aí é uma coisa mais assim, relacionada à cultura. E aí talvez eles tenham que treinar mais, certamente eles treinam mais movimentos, o algoritmo de machine learning é treinado mais especificamente em relação a alguns movimentos mais bem delimitados. E aí você tem a reprodução de preconceitos, inclusive você pode ter, né, num game como esse. Então, eu acho isso muito relevante de ser abordado e acho que o seu trabalho, se você quiser fazer um mestrado e mais a fundo, isso é mais importante. Pegar e tentar abrir a caixa preta do que esses caras, de como eles exibem, né, as culturas e tudo mais. Porque certamente deve ter um monte de preconceito aí por trás, sabe? Tá. Tem isso. Vamos ver o que mais. Eu já vou terminar, gente. Eu tô me esticando bastante aqui, mas... Tá, já falei aqui bastante do Skinner. Tá, agora tem uma coisa que eu tenho que falar aqui antes de terminar, que é relacionada a algumas coisas relativas às suas referências, tá? E mais especificamente na última parte do trabalho, quando você está elaborando as simulações de aula. Thales, agora eu vou pegar um pouco no teu pé aí. O que você faz ali, por exemplo, entre as páginas 20 e 23, eu não tenho a menor dúvida de que você teria muito melhores referências do que pura e simplesmente relatório de Banco Mundial ou das Nações Unidas. Até porque esses relatórios são muito crus, tá? Olha só, quando a gente trata de recursos naturais, aí é a parte, o último módulo, inclusive, ali das 3 atividades que você propõe, né? Essa talvez seja a área com maior acúmulo de literatura na área de relações internacionais, pelo menos de economia política internacional, dos últimos 50 anos, cara. E essa literatura não aparece, você até discute sobre o petróleo e tudo mais. E aí, presta atenção, é muito importante isso, que você faça as referências de maneira muito rigorosa e de um modo muito atualizado em relação ao que há de mais relevante na academia, quando você for escrever uma discussão como essa, tá? Eu sei que isso era um esforço de contextualização seu, né, em relação ao jogo, mas você se esticou tanto, olha só, dá 4 páginas praticamente dessa discussão. Então é longo, né? Aí tem um trabalho que você menciona aqui, né, do Bernardo Salgado Rodrigues. Inclusive tem que acertar melhor essa referência. A referência eu sugiro, faça um formato APA, ano e sobrenome do autor. Não precisa colocar título do trabalho. Pode ficar sussa em relação a isso. Quem está lendo o trabalho, que vá lá nas referências e olhe lá pelo sobrenome e o ano e vai ficar sabendo o título do trabalho. Mas ali, esse é um trabalho específico sobre recursos naturais na América do Sul. Talvez ele deve ter uma discussão de contextualização e tudo mais.
Mas você trata aqui de um debate muito importante e que tem uma literatura extremamente extensa a respeito, sabe? Eu diria para você aqui, ó, só de antemão, ó, você poderia ter citado, falando exatamente isso daí. O Jeffrey Sachs tem uma discussão sobre recursos naturais, que é um grande clássico disso, de 1995. Tem aquele autor Michael Ross, que discute sobre maldição de recursos naturais, né? Tem o Mitchell discutindo sobre emissão de CO2, né? E como isso vem desde as fases primórdias relacionadas à fonte energética de carbono, né? E como de carvão, desculpa, e como isso passa posteriormente para o petróleo, né? Michael Clare, perdão, Vitor. Michael Clare. Tem Michael Clare. Tem os dois, né? O Michael Ross e o Michael Clare. Tem os dois. É muita gente boa, cara. Então, se você quiser estudar isso, vai de cabeça nessa literatura. Tem um autor que chama Guilherme Pitron, que é um cara que está discutindo só sobre... ele discute só sobre metais raros. Aí, ó. Pô, isso aí é fino da literatura. Isso é coisa boa pra cacete. Então, recorra a esses autores. E, inclusive, esse game é muito bom para isso mesmo, cara. A sua ideia foi muito boa de abordar o Civilization e tentar lidar com aquilo que ele apresenta ali para as pessoas e como é que isso pode servir de base para problematizar essa temática, que é a temática, porra, que, cara, isso aí guia o mundo. Então, assim, tem muita coisa que você pode explorar nesse sentido e que não está referenciado ali. Então, eu acho que vale a pena você dar uma refletida a respeito disso. E outra coisa, vamos ver, já para finalizar, aí a coisa da IA, que você, também voltando ali no negócio da IA, que eu deixei passar batido, isso não pode deixar passar batido, que é sobre, você até define como é que elementos da IA dentro do jogo vão ser necessários para se definir a diversidade dos grupos, né? Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante para se discutir. A IA, ela nunca vai servir para a diversidade, infelizmente. A IA, os algoritmos de inteligência artificial vão ser sempre simplificadores. E pura e simplesmente por quê? Porque a IA é um exercício de uma equação matemática que está ali por trás, né? Então, você tem uma equação matemática para sintetizar no machine learning em parâmetros e hiperparâmetros, para depois você ter uma automatização dessas ações. Quando você simplifica numa equação, você está empobrecendo um fenômeno. E quando você tem um game que pega uma cultura e dá um certo comportamento automatizado para essa cultura, está empobrecendo essa cultura para ela conseguir se comportar dentro da tela, né? De outra maneira, ela não conseguiria se comportar lá, né? Então, isso é necessário. Então, eu acho importante que você tenha clareza disso também. Esses games, eles nunca vão ter nenhuma capacidade de dar diversidade cultural. Nunca vão. Porque eles vão sempre ser elementos simplificantes, tá? E por isso, voltando lá no começo, quando eu falei, a gente tem que ser tão cuidadoso com esse negócio. Esse negócio vai estar sempre simplificando, enxugando dimensões. Então, se pegar uma grande matriz, vai enxugando para virar um vetor. E depois o vetor vai enxugando para virar um valor numérico único. Essa é a magia que a matemática, né, possibilita nas mãos de quem manuseia computador, tá? E todos os algoritmos de IA vão ser isso, tá? Eles vão estar simplificando, empobrecendo mesmo. Então, eu acho que você poderia até, no decorrer do seu trabalho, pode sentar a mão nisso daí, cara. Eu recomendo até estudar, sabe, mais a respeito de estruturação de algoritmos de inteligência artificial e tudo mais, caso você queira tocar adiante no seu trabalho de pesquisa, porque esse negócio, cara,
vai ser sempre muito difícil de ser operado até pelos professores, né? Tal como você mencionou na sua conclusão, e a conclusão fica uma chamada, uma puxada de orelha aí sua, a discussão que você faz na conclusão já está no meio da monografia, porque ela é muito relevante. Você começa a apontar os problemas ali na conclusão, né? Então, acho que eu mesmo fiz a leitura e fiquei pensando, que hora que vai aparecer algum componente mais crítico aqui? Aí sai nas conclusões, né? Nas considerações finais. Ainda bem que você fez, tá ótimo, deu certo, né? Mas fique atento a isso, né? Você abordou nas considerações finais um elemento central que precisa ser colocado no miolo ali da discussão. Chega, gente. Beleza. Vitor, obrigado aí pelas reflexões. Acho que em alguns momentos levaram a gente para outras temáticas, mas fundamentais aí para entender do ponto de vista metodológico como que você observa o exercício que o Tales fez, né? E acho que o interessante é isso, não se restringir àquilo que é a proposta fechada, mas levar ele a refletir metodologicamente sobre esse tipo de exercício de uso de tecnologia de inteligência artificial. Vamos passar agora para o Mauro Sérgio Figueira. Fica à vontade, a palavra está contigo. Tá frio aí na Fadir? Tá frio, eu tava cheio de blusa aqui, já tirei umas agora. Vamos em frente. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, perfeito. Vai lá. Gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, parabéns, Thales, pela defesa do trabalho aqui. Vou tentar ser bem mais breve certamente serei bem mais breve do que os qualificadíssimos e aprofundados apontamentos do Vitor. Primeiro, apontando no seu trabalho o alto nível que eu considero um alto nível de originalidade, que é trazer, entendo um pouco essas considerações que o Vitor fez, porque o seu trabalho ele lida com um tipo de métodos de assunto que a gente não faz muito frequentemente em RI. No máximo a gente pesquisa cinema, cultura e relações internacionais, mas jogos e relações internacionais, eu sequer me lembro de ter tido colegas, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, que lidam com jogos e relações internacionais. Eu fiquei muito positivamente surpreso, porque eu não sou jogador de Civilization, mas eu já tentei ser. O Civilization é extremamente complexo, e a primeira vez que eu bati o olho, meu irmão joga muito no computador dele, a primeira vez que eu bati o olho e fui tentar jogar, eu percebi isso aqui é muito interessante do ponto de vista histórico de relações internacionais, mas muito complexo ao mesmo tempo. Então, eu acho que o seu trabalho tem esse mérito da originalidade e da sacada, que eu achei uma sacada muito interessante, que é a coisa de concretizar abstrações. Por exemplo, a abstração da estratégia e do planejamento de longo prazo. Estratégia é uma coisa, é um conceito tão difícil de entender, de explicar, mas que fica muito claro quando você tem familiaridade com algum jogo de estratégia, sabe? Quero dar 2 exemplos prosaicos, mas ilustrações importantes. O Vitor falou do Wineleven, a gente jogou o Wineleven durante a nossa infância, e o Wineleven foi... Isso aqui é só uma anedota, né? Evidência anedótica. E esse joguinho de videogame foi o primeiro contato que nós, como crianças, tivemos, ou pelo menos eu, no meu caso, com tática de futebol. Você, como criança, não vai estudar tática de futebol. Você não vai ver um vídeo no YouTube, o YouTube é de 2006, eu era criança em 2002. Você não vai estudar tática de futebol. Não tinha ninguém falando de tática de futebol. Então a gente tinha noção clara, a gente tinha noção legal do que era tática de futebol só
por causa daquele modelinho simplificado do Unilever. Depois veio a ser o PES. Eu já estava adolescente. Outro exemplo anedótico e prosaico é o do xadrez, em que você consegue dar concretude para o tal conceito de estratégia. E dar concretude e distinguir o conceito de estratégia com o conceito de tática. O pensamento de longo prazo, o pensamento de curto prazo, o pensamento das ferramentas táticas, o pensamento das linhas estratégicas. Eu tenho para mim que nesse caso, nesse ponto, o seu trabalho tem um mérito, tem um DNA meritório, que é o de trazer para os alunos de uma forma lúdica, que aliás você mistura ensino fundamental com ensino médio com ensino superior. Tá aí uma problematização que eu, como professor, faço, mas como não sou pedagogo, não tenho formação pedagógica, não saberia me aprofundar nisso. Mas, enfim, minha mãe é pedagoga, ela trabalha com alunos de ensino fundamental, eu sou professor, trabalho com alunos, apesar de que há pouco tempo, eu sei como que é diferente trabalhar com fundamental, médio e superior. Mas tudo bem, não, né? Não precisamos. Então, esse DNA importante de trazer o lúdico, a brincadeira, aprender brincando, aprender fazendo, cara, isso é fantástico. E você foi muito feliz na escolha do brinquedo, eu achei, que é o Civilization. Guardadas, atenção, todas essas ressalvas que o Vitor fez, tá? Eu só tô tentando, o Vitor fez a crítica da célula e eu tô só tentando mostrar o DNA do mérito, né, do seu trabalho. Então, uma coisa que eu sempre intuitivamente vi no Civilization, esse potencial de ensinar estratégia e relações internacionais para os alunos de uma forma lúdica, intuitiva, trazer uma concretude do conceito. Mas agora, entrando no trabalho, o problema é que quando você tenta ensinar história ou historiografia através dos jogos, eu acho que isso já não fica legal. Porque você está quase que usando os jogos, ou o jogo, no caso, como fonte historiográfica dos alunos. Quase que usando o jogo como recurso, de certa forma, substitutivo ao livro didático, substitutivo aos livros clássicos. Sabe por que eu digo isso? Porque ali no seu capítulo 4, você fez, vou repetir, o Vitor, você fez ali umas 3 ou 4 páginas de uma discussão historiográfica sem citar uma fonte. Aliás, você cita 2 fontes. Uma no fim da discussão, muito breve, e a outra você cita Sérgio Buarque de Holanda, mas não como fonte historiográfica. Você cita dizendo, para exemplificar. Você só está exemplificando alguns conceitos. Então você fez uma enorme discussão historiográfica, e aí, quer ver? Lá na página 12, que é onde começa o capítulo 4. Começando pela colonização espanhola e portuguesa, aí você passa pelo Tratado de Tordesilhas, o tratado foi sancionado pelo Papa, refletindo os desejos da Igreja, aí na colonização espanhola, faz tudo isso sem mostrar para nós, da banca, qual é o seu suporte historiográfico. E existe, como o Vitor disse aqui, por causa dos recursos naturais, para a historiografia também. Este aqui é o núcleo da nossa área, de nós 4 aqui. Somos de RI. Acho que o Vitor é das sociais, né? Mas, enfim, nós somos todos cientistas sociais aqui. Este é o núcleo da nossa área. E o núcleo da sua área não tem uma sustentação bibliográfica, não tem uma sustentação com fontes. Então, a gente não consegue avaliar como é o seu conhecimento acerca desse debate, porque você não trouxe qual é o seu suporte historiográfico. Sem contar que você não tratou disso na sua exposição oral.
Bem, exposição oral é muito exígua, a gente tem que fazer ali resumos, escolher coisas, mas, enfim, você não mencionou na sua exposição oral os 2 principais conteúdos do seu trabalho, que são o capítulo 4 e o capítulo 5. Você não tocou nisso. Você não fez a discussão de geopolítica, de recursos naturais na sua fala. De novo, eu sei que é complicado, você tem que fazer escolhas, mas isso aqui é central. Você fez essa contextualização aqui porque ela faz parte da sua proposta de aula, até onde eu consegui compreender, né? Essa contextualização de historiografia, de geopolítica, faz parte da sua proposta de aula. E a gente não sabe como você vai dar essa aula, que bibliografia você vai usar na aula, que linhas historiográficas você vai usar, que autores de geopolítica você vai usar. Então, o jogo, para essa parte historiográfica, é muito, muito problemático, especialmente porque você fez essa discussão aprofundada mais ou menos, né? Porque é um pouco também meio rápido, assim, sem suporte bibliográfico. Okay? Passando para o capítulo 5, deixa eu só ver. Sim, na página 19 ali tem um pequeno erro. Só fazer essa anotação aqui. Tem um pequeno erro ali na página 19, que é o último parágrafo, você diz: mostrando-se desse modo como o jogo Civilization 6 consegue ter acurácia histórica em seus modos. O conteúdo problemático, né? Mas consegue ter acurácia histórica em seus modos de motivação da dominação, vírgula. Isso termina o parágrafo. Aí você pula para o outro parágrafo, e o outro parágrafo começa com letra minúscula e parece que é uma ideia que está sendo continuada. Ficou confuso ali, porque você mudou de parágrafo, mas continuou a ideia. Você continuou a ideia, mas não continuou o raciocínio, a linha de argumentação. Então, só esse pequeno problema ali na página 19. Tem outros, eu vou apontar já. Partindo para o capítulo 5, vou apontar as mesmas coisas que o Vitor falou, tá? Que é, de novo, a falta de referências. Não é referência bibliográfica do trabalho, é a sua referência intelectual. Quem são as suas referências intelectuais? A gente não sabe, você não apontou no trabalho, exceto por um trabalho, que é a dissertação do Bernardo Salgado Rodrigues, defendido no PEP, Programa de Economia e Política Internacional, do FRJ, exceto por essa fonte e aqueles relatórios. Mas tem uma discussão aqui enorme que você faz da geopolítica e principalmente da disputa por recursos naturais, em que você, vai lá, começa lá na página 21, e aí a história das nações é intrinsecamente ligada à exploração, gestão dos seus recursos. E aí a história das nações. Aí você começa lá na antiguidade, a capacidade mineira. Então você volta lá na antiguidade. Aí você passa para o renascimento e surgimento da modernidade nos séculos XVI e XVII. Então, uma frase sobre a antiguidade, outra frase sobre o século XVI. De repente acaba o parágrafo lá no século XXI, na globalização. Tudo isso sem citar a sua referência intelectual sobre geopolítica. Qual é a sua referência intelectual? A gente não tem como avaliar. A gente não sabe, porque nem você apresentou na sua exposição oral, nem você mencionou no texto. Principalmente porque essas coisas têm contextos muito diferentes, né? Na antiguidade, as disputas eram uma, no Renascimento e no começo da modernidade outras, na globalização outra. Então, você tem a passagem do carvão para o petróleo, isso não está mencionado. E aqui aparece um outro problema formal, que não é um problema de conteúdo, mas é um problema formal importante. No fim da página 21, você está dizendo ali, criando abre aspas, descompasso geográfico entre centros demandantes e ofertantes. Você abriu e fechou aspas. Não sei de onde vieram essas aspas, porque não tem a fonte, tem referência, pelo menos na versão que você encontrou aí no fim da página 21, na passagem para a página 22. E aí segue. Nessa conjuntura,
Teóricos da guerra por recursos, não sabemos quais teóricos. Não tem ali. Teóricos, tal. Quais teóricos da guerra por recursos? E o Vitor mencionou aqui uma lista infindável. Depois, continua na página 22, mais uma reflexão. E nessa reflexão, ok, aqui beleza. E também tem um parágrafo ali enorme sobre as guerras do petróleo, não tem fonte. Aí você fala da Guerra do Golfo, entendeu? Estado Islâmico, Guerra do Golfo. Olha que argumento, na minha visão, na minha leitura, esse parágrafo está desestruturado, está sem estrutura humana, pelo menos, sabe? Uma coisa de a pessoa lê ali, vou separar os argumentos, sabe, por ordem. Então você começa lá nas guerras do petróleo, aí Estado Islâmico, termina com Pearl Harbor, passando pela Guerra do Golfo, sem fonte. Tudo isso sem fonte. Aí você continua. As crises do petróleo também tiveram, não sei o que, com o petróleo Brent atingindo $139 em 2022. Qual a fonte desse dado, desse número? Pode até ser verdade, talvez seja mesmo, eu acho que é mesmo. Mas não tem fonte. Devido à Rússia ser um grande produtor de energia, a pandemia da Covid 2020 causou drástica queda na demanda. Quanto? Quais os números? Quanto de queda na demanda? Aí seguindo, de novo um número de preço ali do petróleo Brent sem fonte, e aí termina com a invasão do Kuwait pelo Iraque, ou seja, você falou da pandemia, da invasão da Ucrânia, da crise e a invasão do Iraque. Beleza, está ilustrando seu argumento, né? Tá bom. Aí com a invasão do Kuwait pelo Iraque, causou temor de interrupções na oferta, com os preços disparando em até 229%. Fonte, não tem. Então não sabemos, né? Então, tudo isso tem que ter esse rigor, como o Vitor, né, destacou bastante. E aí você continua na página 23 com toda aquela discussão histórica, e aí você fala ali na história de Rondônia, marcada pela exploração predatória, também sem fonte, misturando contextos, sabe? E aí na página 24, um argumento repetido, o jogo existe estudando... Essa ali, deixa eu ver. A história do comércio internacional de recursos naturais tem sido historicamente um motor de desenvolvimento, conflitos e cooperações, como no caso da colonização ibérica ou o preço do petróleo. De novo, está falando isso, né? Então parece que ficou, não sei, essas coisas, tá entendendo? Depois, a partir da página 25, fica legal. Fica legal porque você faz a descrição do jogo, né? Eu acho que isso tinha que ter mesmo, apesar de que aqui tem alguns problemas, porque pode vir a ser considerado evidência anedótica, mas é uma experiência individual sua, você também não cita fontes, a gente não sabe se é assim mesmo, se não é, para quem não jogou o jogo, né? Então você não dá transparência, entendeu? Acho que esse é o principal fenômeno do seu trabalho, você não tem transparência, a gente não sabe de onde você está tirando as informações. O que mais? Eu acho que por fim, para terminar, fazer alguns pequenos apontamentos de forma, né, de formalidade, que você diz ali na página 26, você diz assim, como discutido nos tópicos 8 a 8.2. Não tem esses tópicos, não existem no trabalho. Até onde eu entendi, são 6 capítulos. Né? O 8 a 8.2, acho que não tem. Um erro de gramática aqui, outro ali, isso é normal. Então, Thales, acho que esse é o principal caso do seu trabalho. A gente não sabe de onde vem, quais são suas referências intelectuais, como é a sua formação intelectual. Claro, tem conteúdo, né? Mas o conteúdo está solto,
enfim, a gente realmente, assim, eu não tenho, principalmente porque você deixou de abordar esses tópicos todos, né, na sua exposição oral. Então, acho que esse é o principal problema, falta de suporte de relações internacionais e historiográfico para o seu trabalho, que é um trabalho de um formando em relações internacionais. Você é um aluno de relações internacionais, você tem condições, creio eu, de mostrar para nós quais são as suas referências intelectuais, acadêmicas, né? E isso não aconteceu no trabalho. Acho que não tenho mais, então fico por aqui. Desculpem aí qualquer coisa e agradeço a palavra. Beleza, Mauro, valeu. Vamos seguindo. Thales, tem aí acho que alguns questionamentos, algumas provocações, mas de modo geral não tem perguntas especificamente formuladas direcionadas, né? Então queria que você reagisse aí um pouco a essas reflexões, tanto do Vitor quanto do Mauro, e na ordem que você achar que é mais conveniente aí para tua exposição. Beleza, eu anotei aqui na hora, se demorar só um pouquinho para eu conseguir entender a maneira como eu organizei aqui as anotações de uma maneira geral, e daí eu vou estar falando. A primeira coisa, começando pela exposição do Vitor, eu acredito que, como ele fala, né, que tá bastante antigo a referência por ser uma referência de 2004. Eu acredito que isso, na verdade, não é um problema, porque demonstra que o texto ele se manteve relevante desde aquele período, e se o jogo ele foi eficiente, como ele mostra que foi eficiente de desenvolver nos alunos esse aprendizado da história numa versão que era mais antiga, muito mais antiga do jogo, muito mais precária, se você for pegar assim, toda a questão do design do jogo, das mecânicas do jogo, com certeza evoluiu muito. Eu acredito que isso é uma evidência de que o jogo ele vai ser uma ferramenta pedagógica muito mais eficiente, um jogo que é lançado, se não me engano, no ano de 2016, do que como era lá em 2004. Então, eu acredito que se o trabalho ele se mantém relevante e se o jogo evoluiu, e essas descobertas elas continuam, eu acredito que isso, na verdade, o fato do texto ter se mantido relevante sendo antigo e dessa evolução que o jogo teve bastante, na verdade, não invalida, vamos dizer assim, a referência. Eu acredito que ajuda, na verdade. Porque se os alunos aprenderam no ano de 2004 com um jogo inferior em termos de design, em termos de mecânicas, eles vão aprender bastante nos dias de hoje, num jogo muito mais recente. A questão que eu mencionei também da inteligência artificial, quando eu digo ali naquele contexto inteligência artificial, é apenas para dizer que é um jogador controlado pela máquina, sabe? Não necessariamente de entrar nessa discussão atual de inteligência artificial, mas é apenas que aquele jogador não vai estar sendo naquela dinâmica controlado por outra pessoa, e sim que é a máquina que utiliza daquele jogador. Então, por isso que eu utilizei ali o termo inteligência artificial. Deixa eu ver mais aqui. Agora, nessa parte... Pode esclarecer uma coisinha sobre o jogo aí que você comentou. Thales, em 2004, você não tinha nem desenvolvimento, você não tinha nem capacidade de processamento computacional como a gente tem hoje, para mexer com alguns volumes de dados, para fazer alguns testes, para verificar se existe... Vamos utilizar um conceito que é piagetiano, então. Se existe um processo de acomodação do conhecimento frente às experiências cognitivas. Sem sombra de dúvida, não sobre o jogo especificamente, mas sem sombra de dúvida, existe hoje em dia uma avaliação, deve haver pesquisa que mensura o impacto, coisa que também não tinha desenvolvido metodologicamente em 2004, da maneira como a gente tem hoje, e que consegue identificar causalidade sobre grupos de tratamento e grupo controle, né, considerando-se controlado por grupo controle, tal como não existia naquela época. Então, nisso, certamente existem análises que conseguem verificar melhor os efeitos, entende? De um certo game sobre um conjunto de alunos.
Porque, pura e simplesmente, o universo científico se tornou outro de lá para cá. Então, por isso que eu acho que é importante você atualizar isso, caso você queira dar continuidade. Essa referência é fundamental, é uma referência que trata exatamente do jogo que você tratou. Só que aí chama atenção uma coisa até de entrada da minha fala. A ciência é um esforço infinito de busca por se tentar errar menos. E certamente problematizar esse trabalho de 2004 e conseguir se errar menos com os recursos que a gente tem hoje em dia, analisando-se efeitos de games sobre educandos, certamente a gente tem condições de ter explicações melhores. Eu não conheço a literatura da área, mas eu recomendo você que levante em mais detalhes a literatura da área, porque certamente vai aparecer coisa. Eu te recomendo. É que eu acredito que, como é que eu posso dizer? Era uma das referências mais relevantes falando sobre o jogo. Então, talvez, de fato, essa referência não... Eu optei por... Eu também observei essa questão de ser uma referência antiga, mas como ela é uma das referências que é mais relevante exatamente sobre o jogo, foi por isso que eu decidi utilizar. Mas eu concordo que vai faltar todos esses aspectos do desenvolvimento da ciência que teve durante todo esse tempo. Agora, sobre a questão... outra questão também é dos estereótipos, né? Que falou, porque o jogo não tem como dar diversidade, digamos assim, porque é um algoritmo, né, de inteligência artificial, não tem como dar essa diversidade através desse algoritmo. E também não tem como dar diversidade, eu acho que também mencionou, né, que pode... como é que foi a palavra mesmo que foi usada? Pode colocar para frente preconceitos, assim, tipo, né, se a empresa ela usa de uma maneira, coloca num determinado rótulo de astecas, mas isso pode também gerar preconceitos. Isso eu acredito que eu discordo, assim, eu acho que é exatamente o oposto. Porque o jogo, a maneira como ele retrata, né, esses personagens, essas civilizações, em nenhum momento, tipo assim, vai colocar nada negativo. Muito pelo contrário, ele vai exaltar as qualidades que aquela civilização tinha naquele determinado ponto da história e vai colocar isso como aspecto de gameplay. Eu não costumo jogar muito como exatamente as técnicas mais para usar o exemplo, mas, por exemplo, a civilização da Mongólia. Né? A civilização da Mongólia tem uma unidade que você coloca no jogo, que é uns cavaleiros, né, com um arco em cima. E esse personagem ele é relativamente recente no jogo, porque o jogo 7 foi lançado no começo desse ano, eles estavam atualizando os personagens até pouco tempo atrás. E eu vi, quando foi anunciado o personagem da Mongólia, pessoas que são da Mongólia falando assim, olha, eu sou da Mongólia, e é muito legal que eu consiga me sentir representado, ver, eu gosto muito de estar vendo a minha civilização representada nesse jogo. Então, eu acho que não tem, assim, tipo, preconceito, esse caráter, né, negativo, de às vezes, tá passando para frente preconceitos. A maneira como o Civilization ele aborda essas civilizações é dessa forma positiva. Uma coisa que eu vi agora, por exemplo, dos Aztecas, é que eles têm um bônus de produção, em produzir, assim, templos de caráter religioso, como eles tinham. Então, eu acredito que na verdade, ele exalta e ele mantém essas culturas vivas, até, né, culturas que não continuaram até hoje, não são representadas em países atuais, né? Culturas que existem, por exemplo, como a Suméria ou com os povos astecas, mas que não estão representadas num estado nacional hoje em dia. O jogo ele representa, eu acredito que seja muito positivo, e essa diversidade, por mais que o algoritmo eu acho que é o contrário do que você falou, por exemplo, que esse algoritmo ele empobrece a cultura. Eu acho que, na verdade, não, é exatamente o contrário. Ele enriquece a cultura, por ele permanecer de uma certa forma viva, culturas que já não existem mais tanto, sabe? Como, por exemplo, os astecas, os maias, enfim, a Suméria, que também está presente no jogo. Não, eu acho que você não entendeu o que eu quis explicar. Olha só, todo algoritmo é empobrecimento. Todo algoritmo ele é fruto de um processo de simplificação, de redução de dimensionalidade de qualquer informação que você colocar no input. Essa é a estrutura do algoritmo. Então, você tem variáveis que são coletadas, né, para criar esse efeito de tela, né, que a gente observa ali, os personagens se movendo e tudo mais. Existe um processo de simplificação e teve um input lá atrás que foi dado por um conjunto de dados que foi selecionado pelo pessoal que trabalha lá na empresa. Necessariamente, em relação à realidade aqui que está à nossa volta, todo algoritmo é uma simplificação, é um empobrecimento explicativo para você colocar dentro de uma tela, entende? No caso, isso implica em muitos riscos.
E existe uma farta literatura detalhando como é que bias é produzido por até despreparo por parte de quem está ali lidando com algoritmo. E especificamente com algoritmo de game, pode ser que você vai ter espaço para tudo ali, vai ter espaço para, dependendo do ponto de vista, dizer que está valorizando ou que está desmerecendo a cultura. Agora, existe uma exigência técnica para você conseguir colocar movimentos repetitivos dos personagens ali dentro da tela. E aí é uma coisa muito, muito importante. Eu faço questão de chamar atenção para isso. Uma das coisas mais importantes que a gente tem em relação ao Vale do Silício hoje, uma coisa muito séria, em termos até de discussão de teoria política, eu acho que é importante a gente puxar esse debate. É em torno do conceito, eu até tomei nota aqui, né, que eu acho que é algo que seria importante de se puxar em discussão a todos os games. Acho que é Non-Player Characters, NPC. Você sabe desse conceito? Sim. Hoje existe um debate de que o Peter Thiel, de que o Elon Musk, eles consideram que nós, que estamos aqui, nessa discussão, nós somos non-player characters. A generalização, a fetichização desses games e a generalização deles em relação ao que acontece no mundo, né, por parte de quem está ali jogando e tudo mais, né, existe uma reprodução de elementos, né? E se aí você entra num game e você tem um monte de robozinho ali se comportando, existe inclusive hoje estudos que identificam como é que pessoas estão incorporando definição de non-player characters na vida delas. Você está entendendo? Então, isso é um risco muito elevado. Eu não conheço o Civilization em detalhes, eu não digo que ele está impulsionando, reproduzindo preconceito. Eu não tenho condições de afirmar isso diretamente sobre esse game, mas eu digo que, tecnicamente, todo algoritmo impõe esse risco quando ele vai tratar de qualquer enredo, né? Tem um enredo ali no game. E aí, qualquer enredo corre o risco de ser levado para esse lado, né? Por conta do algoritmo, conforme do jeito que ele é treinado, né? Da maneira como você tem a seleção de inputs ali, dentro daquilo que é selecionar de inputs. Porque, por exemplo, movimento mais complexo de um personagem dentro do game, isso vamos entender, inteligência artificial não é somente as linhas de código que estão ali, a equação por trás. Você tem uma ativação de máquina, você tem processadores e memória trabalhando por muitas horas para treinar esse algoritmo. E aí consumindo energia, água, você imaginar. E aí, feito tudo isso, que a gente só consegue fazer isso hoje, em 2025, há 10 anos atrás não fazia com a mesma qualidade. E cada vez vai melhorando, tanto é que os games estão subindo em qualidade. Essa ativação de comportamentos por parte dos personagens dentro de um game, baseado no treinamento, esse treinamento ele não tem nem mesmo uma supervisão humana direta, constante ali. É um negócio que ocorre meio no automático. De acordo com os dados que forem selecionados para se inserir lá, você pode ter uma cultura que é valorizada, como você está dando o exemplo aí dos mongóis, né? De repente guerreiros, né? Uma visão positiva, forte e tudo mais. E você pode, de repente, ter dados que foram, por meio de uma curadoria não bem efetuada por aqueles que trabalharam na engenharia dos dados ali. Esses dados podem gerar um viés no algoritmo e pode, sei lá, gerar um grupo com uma imagem pejorativa de pigmeus da África, sei lá, entende? Todo algoritmo está sob esse risco. Eu não digo que o jogo que você está trabalhando está fazendo isso, mas todo algoritmo naturalmente vai estar vai estar sob esse risco. Pode falar, Marcos. Deixa eu só fazer um apontamento rápido. Estou vendo aqui que o jogo, o Civilization 6, a versão mais básica dele, depois teve as expansões, né? O Civilization 6 foi lançado em julho de 17.
A gente está discutindo aqui a IA, inteligência artificial, em jogos. Até onde eu estou acompanhando, o embarque de inteligência artificial em jogos ainda é experimental, especialmente com aprendizado de reforço. Aprendizado de reforço contra o qual é impossível um ser humano vencer. Então, a gente está falando de IA no jogo, porque o Thales usou esse termo. Mas eu não tenho certeza, e acho que não, foi usada inteligência artificial tal como nós conhecemos hoje no jogo. Claro que isso é difícil, né? A gente pode fazer essa discussão. Mas eu diria que o jogo foi programado e não com embarque de inteligência artificial do jeito que a gente entende agora. Mas isso aí já é inteligência artificial, Mauro. O hard coding que o hard coding ele é um processo lógico de booleano, né? Como aquilo que você falou. Linear, sim. Só que uma regressão linear já é inteligência artificial se você fizer o treinamento, fazer os testes de sensibilidade e sensitividade, tudo isso com coisas que são, sei lá, feitas desde os anos 1980. Então, em suma, não é equivocado usar o termo inteligência artificial nem para o Winning Eleven lá atrás, que é você tem uma equação extremamente simplificada, mas já dá para usar. Dura que é um negócio que acho que a grande mudança é a conectividade e a atualização de tempo real. Acho que essa que é a grande isso mudança. Aí eu acho que realmente não acontece no jogo. Né? Então, mais do que conectividade e atualização, é a capacidade de processamento e de armazenagem de dados que a gente passou a ter. Isso também é uma discussão interessante, Thales, para você imaginar aí, de repente, um mestrado e tudo mais. A capacidade de processamento e armazenagem de dados que a gente passa a ter após 2008, 2009, mais ou menos, no mundo é uma coisa que muda tudo. Muda tudo. E aí, isso, até que o Hermes está falando da conectividade e da atualização, ela vem a reboque do desenvolvimento, né? Tem até a lei de Moore, né? Que é a capacidade de você gerar processadores cada vez mais rápidos numa lógica exponencial e tudo mais. E aí você empilhar muitas salas com muita memória, né? Que são esses data centers aí, que é uma desgraça no mundo hoje. E aí você empilha isso e aquele negócio rodando. Enfim, isso é hardware. Isso aí sem a evolução de hardware, a gente nunca teria isso. E aí chega no que o Mauro acabou de falar também, do reinforcement learning, que é basicamente a inteligência em que você vai ter esse processo de atualização, já que você tem toda a máquina preparada. Mas eu digo tudo isso, eu chamei a atenção para o hard coding para ressaltar as limitações técnicas que você está mencionando. Porque uma coisa é você tratar com dados de large language models, outra é com as capacidades técnicas mais restritas de 2017. Sem contar que o jogo deve ter sido desenvolvido desde antes. Né? Então, para ressaltar a limitação técnica natural da impossibilidade de embarcar no jogo toda a diversidade. Mas olha só, e como isso é interessante você estar falando, o risco era menor nessa época. Sabe por quê? Os algoritmos eles eram mais simples. Eles já eram um black box. Você já tinha um algoritmo black box, que o treinamento ele vai se retroalimentando. Mas eles eram mais simples. Então, em que sentido? Um técnico, por exemplo, um algoritmo Google tradicional em 2010, um técnico da Google ele conseguia ir lá no parâmetro se o algoritmo começasse a tratar, por exemplo, mulheres negras como prostituta. É um negócio que aconteceu, sabe? Sistematicamente. Teve muito input de mulher negra como prostituta. E esse viés se espalhou pela internet inteira. Você entrava no Google e tinha menção a respeito disso, ele já oferecia fotos de mulheres com esse perfil e tudo mais. Naquela época era possível o profissional com maior facilidade acessar o parâmetro e conseguir fazer as correções. O de-bias dentro do algoritmo. Hoje é um negócio que, porra, cara,
Hoje é um troço ainda mais complicado. De repente aparece um negócio cabuloso ali no meio de preconceito, que a gente, para recuperar isso, só resetando o jogo inteiro, sei lá. Vamos lá. Então, a utilização desse termo, né, da inteligência artificial, ela vai muito mais para esse lado, como o Victor falou, do que seria o Winning Eleven lá em 98, do que a ideia que a gente tem hoje de Large Language Models. Eu acho que esse é o termo correto, né? É isso que é um adversário. O jogo ele vai configurar, vai fazer essa programação para que você tenha um adversário, para que você dispute contra alguém, né? Então, eu acredito que não tem essas características que a gente vê hoje nos Large Language Models. É muito mais similar a isso que seria do Winning Eleven, assim, né? De que é um adversário. Eu coloquei, quando eu escrevi, o meu objetivo de colocar que é uma inteligência artificial, é isso, é um jogador que dentro da simulação ele não é controlado por uma pessoa, ele é controlado, né, assim, pela máquina. Eu só queria assim, entender um pouco melhor esses riscos, assim, que o Victor mencionou, que eu acho que eu não entendi, quais são esses riscos do algoritmo ir rodando e com os riscos que ele traz e por que isso seria problemático. Pega o que o Hermes acabou de comentar a respeito da interconectividade e da atualização, alimentando dados ali no automático. Se você tem, de repente, um game sobre a guerra na Ucrânia, e aí, de repente, gerado ali, você tem um certo slot de dados, streaming dentro desse sistema de atualização, um game, estou supondo que nem sei se tem game sobre guerra da Ucrânia, deve ter. Aí você tem um streaming lá que pode até ser intencional, de repente, de algum lado, para tentar gerar um viés lá e considerar russo assassino ou ucraniano nazista, e todo mundo com esse certo perfil. Conforme as coisas estão interconectadas, conforme a gente tem altíssima capacidade de processamento e conforme os algoritmos eles são, tal como o Mauro comentou, né, eles são generativos, né, então eles têm capacidade de estar já plugados, né, em algum espaço para receber input novo, né, e se treinando. Então ele vai se treinando automaticamente. E aí ele vai... todo o algoritmo de inteligência artificial, todo o algoritmo de machine learning também, ele tem por finalidade, né, você ter um ganho de sensitividade, de especificidade, sem gerar uma coisa que é chamada overfitting, que é quando você concentra demasiadamente em detalhes, né, de um certo conjunto de dados que você perde a variabilidade entre eles. Então, a variância acaba sendo desconsiderada porque você começa a descrever demais, o algoritmo começa a descrever demais o conjunto de dados que está ali. Reduz o potencial de previsão, né? Ele perde o potencial de previsibilidade, de preditibilidade e de generalização. Então, sempre vai se tentar evitar isso. E aí, conforme você tiver uma inundação de dados com viés, essa inundação de dados vai, por o algoritmo ser orientado a uma certa média, no fim ele vai ser orientado a uma média, vai ter um monte de transformação linear lá, você estudar matemática, ter transformação logarítmica, vai ter uma porrada de porcaria lá, que é para o algoritmo ganhar eficiência. Todo algoritmo precisa ter o melhor de sensitividade e o melhor de especificidade sem ter uma média que descreva detalhadamente todos os casos, porque aí ele perde preditibilidade. Para atingir esses objetivos, se você jogar um monte de dados com viés ali, essa média pode ser inclinada para esses dados, e aí o preconceito, se forem dados preconceituosos, entre aspas, ele vai pender a média do algoritmo para uma certa direção, e aí, meu amigo, aí o negócio aí vai ser um estrago feito. Garbage in, garbage out. Nisso, né? Como? Garbage in, garbage out. Digo. Assim, eu entendo, tipo assim, esses riscos, eu acho, tipo assim, no Civilization, esse viés, assim, eu acho que ele não ocorre tanto porque, tipo assim, deixa eu formular, na verdade, melhor. Ele ocorre,
Mas só que, assim, da maneira eu acho que como as pessoas veem, não veem isso como um problema. Por exemplo, vamos comparar duas civilizações que existem dentro do jogo. O Brasil, como eu falei, que existe a civilização do Brasil, e a Mongólia. O Brasil, você vai ter bônus dentro do seu jogo, bônus de jogabilidade, relacionados muito à cultura, à arte. Então, para você construir museus, para você construir obras de arte, né, que ele tem um sistema que você vai construindo essas obras de arte, daí isso gera que também estruturas bonitas, as pessoas começam a visitar a sua civilização, isso te beneficia, é um jeito de você ganhar. Então, esses são os bônus do Brasil. A Mongólia, por outro lado, os bônus dela são muito relacionados à questão militar, né? A questão de realmente dos guerreiros lá em cima. Então, o algoritmo, ele meio que está dizendo assim, de certa forma, ele está dizendo, então significa que o Brasil tem uma cultura, uma arte melhor que a da Mongólia, e a Mongólia teve um militarismo maior do que o do Brasil. De certa forma, ele está falando isso. Mas eu acho que isso não é interpretado, tipo assim, dos jogadores, assim, de maneira problemática, porque foi o que mais ele procura ressaltar, assim, o que mais se destacou de cada cultura, sabe? Então, acho que não é visto, esses riscos, eles não... existe, de fato, tipo assim, de certa forma, ele está fazendo essa afirmação, mas eu acho que isso não é interpretado pela comunidade dos jogadores como algo tão problemático. Mas, de fato, existe isso que você falou, né? Ele vai... Então, isso significa que tem essa... De certa forma, ele está dizendo que o Brasil, ele tem, talvez, ele é focado, né, nessa questão da cultura das artes, e a Mongólia é focado no militarismo, né? Então, mas não é visto de maneira problemática, sabe? Mas existe essa questão do algoritmo mesmo que acaba acontecendo isso. Brevissimamente, uma ponte com exatamente o que o Mauro comentou na arguição dele. Veja só, como a figura do professor é fundamental, do professor e de uma discussão de literatura, de bibliografia, fundamental em combinação com o game. Porque o game vai acabar pendendo para algum elemento que vai ter aspecto de centralidade na cultura. E aí, eis que precisamos de um ser humano ali, de carne e osso, um professor, um tutor, como você menciona no seu trabalho, muito bem, e de debate de literatura historiográfica e de RI, para conseguir colocar frente ao que é exibido pelo game, né? Porque o game vai ter esses elementos simplificados, né, dos aspectos culturais, porque é parte dos limites estruturais dele. Sim, eu vou continuar então com os apontamentos, e eu acho que eu escrevi isso, eu deixei que de fato é essencial isso, de ter lá o professor para ir orientando em relação a esses aspectos, né? E o próprio Curtis Parr coloca isso no trabalho dele, que tipo assim, ele tinha que ficar olhando ali os alunos, supervisionando e auxiliando ali, porque senão eles tinham uma tendência a ficar focados muito mais em ganhar, né, o jogo, eles podiam acabar se distraindo em alguns momentos e focar em ganhar o jogo, do que de fato observar os processos históricos que ele queria que os alunos observassem. E daí agora, eu já indo um pouco para a questão do Mauro, na verdade eu acho que eu deixei, não é que eu misturei a questão de ensino fundamental, ensino médio e graduação. A proposta é que a parte de colonização da América Espanhola e Portuguesa seja feita para alunos de ensino fundamental, e as outras partes dos recursos naturais e do sistema aluno seja feita para alunos de graduação. O meu objetivo e a minha lógica, eu em nenhum momento propus, embora os experimentos que aconteceram e que eu citei, eles foram feitos no ensino médio, eu não propus que os experimentos que eu pensei não são pensados para isso. Agora, essa ideia, essa lógica de colocar no ensino médio, né? Quer dizer, desculpa, no ensino fundamental, essa simulação, porque no ensino fundamental o momento onde os alunos aprendem sobre a colonização da América Espanhola e Portuguesa, né? Então eu sentia que, poxa, se tentar colocar exatamente essa simulação dentro desse contexto, talvez no ensino médio, não faria tanto sentido, visto que os alunos já viram esse conteúdo, né? Já tiveram acesso a esse conteúdo. Eu acho que teve um momento, eu não vou lembrar, que agora já faz bastante tempo exatamente como que falou, né? Mas acho que falou assim, é um problema colocar isso como uma fonte historiográfica, né? Colocar o jogo como uma fonte historiográfica, de certa maneira, e substituir os materiais didáticos. Eu acho que foi algo nesse sentido.
Mas eu acho que eu tentei deixar claro no texto justamente que é uma complementação, não é uma substituição. É o jogo como uma ferramenta pedagógica que está complementando o ensino tradicional. Então, assim, como o professor ele auxiliando ali os alunos, ele tendo conhecimento do jogo, como que funciona, ele consegue, assim, colocar dentro do jogo aquela história, e ele entendendo a história, entendendo o contexto histórico, ele tendo as fontes bibliográficas com ele, e ali falando, orientando os alunos para que determinadas imprecisões históricas que acontecem no jogo, ele consiga corrigir. Então, a ideia é fazer com que os alunos, eles ali, tipo, eles experimentem ali a história, mas é claro que o jogo ele vai ter imprecisões. O objetivo dele é ser um jogo, não é necessariamente ser uma fonte histórica, né? Então, acho que o papel do professor, novamente, é essencial, né, para que caso ocorram determinadas imprecisões, o professor esteja ali para apontar. Na minha própria simulação, por exemplo, que eu fiz e que eu coloquei lá as imagens do jogo, o tamanho do que seria uma cidade dentro do jogo, ele tem que ser um tamanho relativamente grande, é mais para ser assim, ele é para ser representativo de qual seria a grande metrópole daquela região. Então, às vezes você vai fundar uma cidade que no mapa era para ser um tamanho maior do que um país. Então é uma incongruência histórica que o jogo apresenta, e daí é essencial que o professor esteja próximo do aluno e fale assim, olha, isso aqui a gente vai colocar, para que funcione na mecânica do jogo, essa cidade tem que ter esse nome, aqui ela era dessa região, mas o tamanho que é dessa cidade, ela seria até maior do que foi um país na vida real, do que seria ali talvez um vice-reinado, né, na época da colonização espanhola. Então, essas impressões sim, elas vão acontecer, mas não é a ideia de substituir, é a ideia de trabalhar junto, exatamente. E outra coisa que foi apontado, né, de eu não ter falado na minha apresentação exatamente sobre a questão dos recursos naturais, sobre a história. Essa decisão ela aconteceu justamente porque eu sentia que o foco era mais em relação ao problema de precisa de usar o Civilization como ferramenta pedagógica, e essa apresentação sobre os recursos naturais ou a história, elas eram mais uma contextualização para que a pessoa, né, lendo, entendesse aquilo que eu estou tentando ensinar. Então, por isso que eu fiz essa escolha, como eu tinha pouco tempo, realmente, de ir mais para o lado de explicar as ideias da ferramenta pedagógica em si, do que me aprofundar nessa contextualização que eu fiz. E eu acredito que seja isso, assim. Vitor, Mauro. Beleza. Acho que o Thales, enfim, ele apareceu com essa proposta há algum tempo atrás, tinha, né, como ele relatou, essa experiência do jogo, de ser o jogador, e viu aí a possibilidade de construir um trabalho de conclusão de curso em cima disso. E acho que em algum momento, da forma como ele foi pensando a concepção do trabalho, ele estava mais focado em pensar o uso do jogo como uma ferramenta de ensino, como uma nova metodologia, do que necessariamente de demonstrar o que levou ele a pensar no trabalho, que é a aplicabilidade dos conceitos dentro do jogo. Então, ele foi se distanciando do que originalmente fez ele pensar no tema do TCC. Ele pensa no tema do TCC porque ele vai jogar e fala, mas aqui está o conceito de tal aula, aqui está o conceito de tal autor. E quando ele começa a pensar no trabalho, mas dá para usar isso, né, com estudantes do ensino médio, dá para usar isso com estudantes do ensino fundamental, dá para usar isso com o ensino superior. Acho que é daí que dá um pouco esse descompasso, principalmente essa expectativa entre os conceitos e os autores, que eu acho que de fato faltou ele trabalhar mais isso na versão final dele, mas por outro lado levou ele a exercitar isso como uma ferramenta e pensar. Acho que a mesma coisa que chamou a atenção do Mauro, eu tive essa conversa com o Thales, foi a questão né, dos estudantes do ensino fundamental e estudantes do ensino superior, desse descompasso. Ele justificou para mim essa questão que ele justificou para vocês agora, que porque o ensino sobre a colonização espanhola e portuguesa acontece lá no início da formação acadêmica, e essa discussão sobre o sistema ONU e a geopolítica dos recursos naturais vem aqui no ensino superior. Eu entendo pedagogicamente, mas eu acho que, então, a ferramenta não poderia ser a mesma, mas é como o Mauro está falando, aí a gente teria que se debruçar
do ponto de vista pedagógico, que tipo de ferramenta você trabalha com estudantes de 13, 14 anos, que tipo de ferramenta que você vai trabalhar com jovens de 18, 19 anos. Me parece que talvez a ideia da metodologia ativa através de um jogo de computador possa ser a mesma. Me parece pouco provável, mas não impossível, que o mesmo jogo possa ser utilizado para idades tão distantes. Acho que até pode ser possível, né, porque você tem aí a possibilidade de jogar esse jogo nessas diversas idades, mas a maneira como você vai operacionalizar o uso do jogo, então a quantidade de horas, como que você vai usar determinados cenários, acho que isso que acabaria mudando. Mas como o Tales não está apresentando para nós a proposta, entre aspas, um caderno de regras para o jogo, ele está apresentando a proposta de utilização, eu achei que estava ok, estava compatível com uma proposta de trabalho de conclusão de curso. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um mestrado na pedagogia, se a gente estivesse falando na educação, né? Se a gente estivesse falando de um trabalho de conclusão de curso na pedagogia, ou se a gente estivesse falando de um mestrado profissional, aí eu acho que demandaria ele montar esse livro de regras e aí indicar que ferramentas usaria em cada uma das faixas etárias, né? Como você tem jogos que fazem isso. Mas eu acho que o trabalho de conclusão de curso que ele se propôs estava adequado, então a gente acabou seguindo dessa maneira. Diga lá, Thales. Então, sobre essa diferença, né, de que a diferença de que você aplicar essa ferramenta é para alunos de 13, 14 anos e a outra para de 19, 20, né? Eu acredito que isso eu tinha entendido isso quando eu configurei a simulação, né, a dinâmica do jogo em si, mas acho que isso não ficou tão claro. Eu acredito para a colonização essa ideia, né, da colonização da América hispana portuguesa, ia ser uma coisa numa dificuldade menor e muito mais orientado no professor, porque eu acabei fazendo um mapa que ele tenta, de certa maneira, simular a realidade, então eles têm os continentes realmente como acontecem, e daí seria muito diferente, porque o professor ele orientaria o aluno, né, realmente, olha, o seu objetivo aqui é sair aqui da Península Ibérica, levar os seus colonizadores para a América, fazer esses enfrentamentos que aconteceram com as comunidades indígenas, então seria muito mais direcionado pelo professor e seria num contexto de você tem o objetivo direcionado, sabe? É muito mais, eu acho que fica mais fácil, você tem esse objetivo direcionado para alunos de 13, 14 anos. Então o seu objetivo aqui dentro do jogo é esse já pré-determinado. E daí já na simulação dos recursos naturais da ONU para alunos de graduação, seria bem diferente, porque a ideia ela é apenas que os jogadores joguem o jogo de maneira um pouco mais livre, sendo recomendados determinados personagens que vão potencializar essa questão dentro do jogo dos recursos naturais, mas só que eles estão ali para, tipo assim, jogar ali um com o outro, e apenas a ideia é que eles observem e tenham uma atenção maior com essa questão dos recursos naturais, sabe? Então, acaba que fica mais complexo, a simulação proposta para os alunos é bem mais complexa e bem mais livre, assim, enquanto que a simulação que é proposta para os alunos de 13, 14 anos ela é bem mais direcionada a um determinado objetivo. Então, essa diferença na faixa etária eu tentei colocar ali dentro do contexto da simulação. Beleza. Thales, eu vou então na sequência finalizar aqui a nossa gravação, vou pedir para você no primeiro momento deixar a sala, a gente faz a deliberação do resultado e aí eu mando um WhatsApp para você daqui a alguns minutinhos para você retornar e a gente expor aí a deliberação, beleza? Esse é o protocolo padrão. Valeu, obrigado.